Já estamos de volta. Aumenta o volume da TV aí se você precisa fazer alguma coisa, mas presta atenção no programa de hoje, que tem informações muito importantes para você e sua família. Dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, estimam que cerca de 10 mil casos novos da doença são diagnosticados todos os anos. A doença, que ataca as células do sistema imunológico, tem altas chances de cura quando diagnosticada e tratada precocemente. Quem vai conversar com a gente hoje sobre esse assunto é um médico e especialista em radio-oncologia, Dr. Fabiano Luz. E é muito bom ter também aqui a sua participação no programa. É só mandar sua mensagem para a gente, sua dúvida, sua pergunta através do WhatsApp. O número é o seguinte, anota aí, 12 982660004. Só presta atenção nesse DDD, é 12, tá? Se você preferir, pode apontar também a câmera do celular para esse QR Code aparecendo aqui, você vai ser direcionado para o nosso WhatsApp. Bem mais fácil. Aí você manda a sua pergunta e não esquece de dizer o seu nome e de onde você está falando. Dr. Fabiano Luz, muito obrigada por participar aqui com a gente mais uma vez no Vida e Saúde. Prazer enorme ter você aqui novamente, falando sobre esse assunto, informação relevante para o público aqui do Vida e Saúde. Obrigada, viu, doutor? Boa tarde, Peru, e aos queridos espectadores do Vida e Saúde. É sempre um prazer estar com vocês e certamente nesse dia especial de combate ao linfoma, né, informação, é muito relevante discutir isso e entender o que acontece, que doença é essa. Acho que a gente precisa entender o que é um linfoma, porque todo mundo sabe mais ou menos o que é o coração, a sua função, os rins, o fígado, mas o linfoma tem gente que não sabe muito qual Na verdade, o linfoma não. Tem gente que não sabe muito onde estão as linfas e o que é o linfoma, doutor. Então, o linfoma faz parte do nosso sistema de defesa, né? Todo mundo, quando tem alguma infecção, né, tem a famosa íngua, que pode ser aqui nesse ângulo da mandíbula, às vezes na virilha. Quando a gente tem uma infecção, geralmente as nossas células de defesa, elas se aglomeram nesses linfonodos, ou seja, é como se fossem quartéis generais onde estão se aglomerando os nossos linfócitos, né, as nossas células de defesa especial, e aí eles estão distribuídos por todo o corpo, né? Nós percebemos mais nessa região aqui do pescoço, da virilha, da axila, quando tem algum, né, pelinho encravado. Então esse é o nosso sistema linfático, eles são as células que se aglomeram nesses linfonodos, eles têm um tamanho e uma manifestação típica, e obviamente quando eles não estão funcionando direito, pode gerar essa doença chamada linfoma. Quais são? Existe mais de um tipo de linfoma, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dos principais. Os linfomas, eles são doenças hematológicas, né? O nosso sistema hematológico, que produz o sangue, né, as hemácias, produz os linfócitos, são parte do sistema hematológico. Então, é considerado um tumor hematológico, ou seja, a gente tem as leucemias, tem os mielomas e tem os linfomas, que são classificados principalmente como linfomas de Hodgkin e não Hodgkin, ou seja, é o inchaço, o aumento desses linfonodos, geralmente com tamanhos acima de 2 centímetros, ou seja, porque assim, é normal ter uma íngua, que essa íngua, né, que esse linfonodo ele aumente um pouquinho o tamanho, a espessura dele, durante um processo de infecção. Então, quando está com dor no dente, pode aparecer de repente uma ínguazinha aqui, quando está com machucado na perna, pode aparecer uma íngua, pode aparecer um linfonodo aumentado na virilha. Só que isso tem um limite. O número mágico é até 2 centímetros. Se esses linfonodos ficam muito aumentados, muito doloridos, eles se manifestam principalmente entre pacientes de 16 a 34 anos, né? Geralmente pacientes jovens. E se eles estão concentrados mais nessa região do tórax, do abdômen e da virilha, a gente classifica como tumor, né, um linfoma de Hodgkin. Foi o indivíduo que fez essa classificação. Quando esses linfonodos estão fora disso, a gente classifica como linfoma não Hodgkin. E aí tem linfoma do sistema nervoso central, linfoma de células B. Praticamente é essa a classificação mais simplória para que todo mundo possa entender. Entendi. Tem um que seja o mais grave, doutor? A gente mencionou aqui no começo do programa que, se tratado precocemente, as chances de cura são muito altas, né? Exatamente. O que acontece? Principalmente por conta desses sintomas, se o indivíduo começa a perder peso de maneira significativa, inexplicável, começa a ter febre, sudorese noturna, e aí, se não prestar atenção nisso, podem aparecer sintomas mais complexos, como
convulsão, alteração da memória. Então, os linfomas do sistema nervoso central, que aparecem no cérebro, e geralmente estão associados com doenças imunossupressoras, indivíduos que têm, por exemplo, HIV, que tem alguma outra doença imunossupressora, tipo hepatite diversas, esses sintomas podem ser mais graves. Geralmente, o linfoma, por exemplo, de Hodgkin, que é no paciente mais jovem, que está mais concentrado nessa região do tórax, do abdômen, da virilha, ele costuma ser mais fácil de tratar. Mas, obviamente, todos eles vão ter que ser encaminhados e bem conduzidos pelo hematologista ou pelo oncologista. E aí, a base do tratamento é quimioterapia e radioterapia. É aí que a gente entra na história efetivamente. Tá. Existe diferença de linfoma para câncer, doutor? O linfoma é um câncer, é um tipo de câncer hematológico, entendeu? Então, todos os linfomas são cânceres. Tá. O que não é câncer é um aumento dessa... Tivemos aqui um problema técnico, vamos tentar conectar com ele novamente. Hoje a gente está falando um pouquinho sobre a conscientização dos linfomas. Hoje é o dia que a gente vai tirar para... conscientizar sobre sintomas que você pode notar, o quanto mais cedo melhor, sobre que tipo de ajuda você precisa buscar, você pode buscar. Então, olha, se você tem dúvida, eu já tenho uma pergunta aqui para o doutor, quanto tempo será que é normal a gente ter, por exemplo, aquela íngua que ele estava mencionando aqui no começo da conversa, até para saber se é normal ter íngua por muitos dias ou por várias vezes recorrendo aí, né? Então, se você tem dúvida, manda pra gente, porque a gente vai trazer aqui pro doutor Luiz, pro doutor Fabiano responder pra gente. Bom, enquanto a gente tenta conectar com ele novamente, eu tenho um convite especial para você, vou aproveitar esse tempo aqui para convidar você, porque a gente quer o seu melhor em todos os aspectos. Saúde física, saúde mental e saúde espiritual. Você sabe, né? Todos os dias eu trago aqui a revista Fique Leve falando sobre isso. E semana que vem vai acontecer um evento imperdível. É a Semana Especial A Maior Esperança. E a gente vai mostrar como é que os 8 remédios naturais que a gente sempre traz aqui no Vida e Saúde, como é que esses remédios podem transformar a sua vida e, acima de tudo, como você pode aprender a depositar a sua confiança em Deus. E eu vou estar com você nessa semana especial, vou estar com você aqui no Vida e Saúde, à noite vou estar de novo conversando com o pastor Carlos Campitelli e a gente vai estar junto com você já logo no domingo. Então começa domingo, dia 20 de setembro e vai até o sábado seguinte, dia 26 de setembro. Todas as noites, às 10 da noite, que é um horário que está todo mundo mais tranquilo, normalmente não está mais trabalhando, a gente vai ter esse momento juntos, vai ser demais, gente. Não perde essa chance, aproveita para compartilhar, para convidar aquele seu amigo que está preocupado aí com saúde, que está preocupado com a vida financeira, que anda muito estressado. Essa é a semana que ele precisa assistir junto com você. Pode ser cada um nas suas casas, mas tem que assistir. Combinado? Eu espero você, hein? Bom, conectamos novamente com o doutor Fabiano. Vou trazer aqui a pergunta que eu queria fazer. Doutor, é o seguinte, é normal a gente ter essa íngua por muito tempo? Porque às vezes a gente tem íngua e a criança, né, às vezes tem, você falou que é um problema que dá muito em jovens, a partir dos 16 anos. Quantos dias é normal ter uma íngua? E é normal a gente ter ela recorrente, sempre ter sara uma numa semana, na semana seguinte já tem uma outra? Ter essa reação inflamatória pela infecção é comum. Como eu disse para você, ela não pode ficar frequente, não pode ficar contínua. Tem pacientes que têm essa poli de vários adenomegalias, ou seja, vários linfonodos crônicos, e aí, quando você faz um ultrassom dessa região, da região que mais chama a atenção, que pode ser a virilha, que pode ser o pescoço da pessoa, nessa região aqui do pescoço, ou a axila, se você tem muitos linfonodos grandes, acima de 2 centímetros, que recorrentemente ficam maiores, mais inchados, ele chama a atenção pela possibilidade, sim, de ser um linfoma. E, nesse momento, vai ser solicitado o primeiro exame, para tirar a dúvida, além de um ultrassom, é uma punção aspirativa por agulha fina. É um exame simples, que com anestesia local vai lá e dá uma puncionada e coloca essas células no microscópio. Então, respondendo efetivamente a sua pergunta, não é comum ficar com um linfonodo, gânglios maiores que 2 centímetros, frequentemente inchados, dando sintomas muito tempo. Tem que acompanhar. Outra vez,
Tem que acompanhar. Por infecções, pode acontecer. É muito comum em jovens e às vezes passam batidos justamente por isso. O jovem sempre tem ali fazendo um esporte, fazendo alguma coisa, acaba tendo um cortezinho. Ah, não, isso aqui é por causa do meu corte. Mas tem que prestar atenção. Se isso se perpetuar, se esse gânglio crescer demais, se tiver dor, é bom levar no médico para dar uma olhada no que está acontecendo. Com certeza. Agora, pode acontecer do linfoma ser benigno, doutor? Então, normalmente, a classificação que a gente usa é que os linfomas, eles são malignos, de uma forma em geral, entendeu? A gente costuma classificar uma adenomegalia como benigna, mas quando a gente usa o termo linfoma, a classificação está relacionada à malignidade, e aí a gente já vai para o estudo imunohistoquímico para dizer, ó, isso aqui é um linfoma que precisa ser tratado. Tá. Enquanto ele não virar com biópsia maligno, a gente não classifica ele como linfoma. Doutora, é o seguinte, como hoje é dia de conscientizar, a gente quer realmente trazer atenção aqui para os sintomas e para um despertar, né, desses sintomas precocemente. Porém, a gente também não quer causar pânico em ninguém. Então, a gente preparou aqui alguns sintomas clássicos dos linfomas que eu queria que você já mencionou até alguns, né? Mas olha, náusea, vômito ou dor abdominal. Por quantos dias, doutor? Geralmente, se isso fica, por exemplo, é uma das concentrações. Como todo o corpo, o abdômen tem linfonodo de defesa. Se você come alguma coisa estragada, alguma coisa contaminada por vírus e bactérias, é natural que esse sistema imunológico trabalhe. Agora, ele vai ter um tempo de reação, 2, 3 dias. Se ficar ali uma semana, mais que isso, opa, a gente tem que verificar. Não é normal que você fique com dor abdominal, com náusea, com vômito, mais de uma semana por uma infecção. Então, isso piora, então tem que ser verificado. Além disso, não é um sintoma isolado, ele vai vir com outros sintomas, né? Suores noturnos intensos, vai molhar a camiseta. Exatamente. Às vezes o indivíduo percebe que mesmo no inverno, mesmo se não estando coberto, né? Ou seja, dormir coberto, tem gente que gosta de se cobrir demais, aquela coisa toda, e aí até acorda meio suado. Agora, vai perceber que mesmo no inverno, mesmo dormindo no ar-condicionado, numa temperatura mais baixa, a cama acorda lotada de suor ali, o travesseiro, está tudo muito molhado. Então, isso deve chamar a atenção. Às vezes o indivíduo tem a sudorese e não necessariamente tem febre. Ah, mas minha temperatura está normal, não estou com febre e não se importa. Não, tem que prestar atenção. Tá. A sudorese noturna excessiva, ela chama atenção e tem que ser verificada pelo médico. E, de novo, não vai ser uma noite ou outra, ela vai persistir por algumas semanas, né, doutor? Exatamente. Costuma pelo menos aí 2, 3 semanas, é o tempo que o indivíduo percebe o link com outros sintomas. Uma inapetência, uma astenia, uma prostração, uma falta de vontade, né, de energia para fazer as coisas que habitualmente ele já fazia. E aí, junto com essa sudorese, junto com essa dor, junto com as febre ou não, então isso é uma síndrome, né, que deve levar ao médico para que o médico examine. Vamos ver um outro sintoma que precisa deixar a gente mais alerta. Tosse ou dificuldade para respirar. Exatamente. Nessa região, quando o indivíduo tem infecção da via aérea superior, que a gente chama, né, de infecção de via aérea superior, então, ok, acontece uma tosse. Agora, se isso vira uma sensação de opressão nessa região aqui do tórax, você vai perceber que isso tem que ser verificado pelo médico. Uma coisa é uma tossezinha por uma infecção de garganta, ok. Agora, se isso junta com dificuldade de respiração e os pacientes, eles descrevem uma sensação de aperto, de pressão no tórax, né? Então, isso tem que ser verificado pelo médico. Certo. Vamos a mais um sintoma, o cansaço, o senhor já mencionou aqui, eu vou passar mais um sintoma, a perda de peso inexplicável. Se o indivíduo está acima do peso, ele pode até ficar feliz, né? Nossa, estou perdendo peso de repente, mas ele tem que ligar com outros sintomas, né? Exatamente. Se o indivíduo tiver essa perda de peso associado com essa prostração, com astenia, com sudorese, e o número que a gente dá aí, se você perdeu, em média, 10% do seu peso habitual, então você tem aí 80 quilos, perdeu mais de 8 quilos em 1, 2 meses, né, de forma despropositada, isso tem que chamar a atenção e aí você presta atenção nos outros sintomas. Precisa de ajuda, precisa de segmento médico. Ótimo. Último sintoma, que não é o último de todos os sintomas, gente, mas a gente pegou esses 6 para classificar a febre. Então, lembrando que a febre pode ou não vir acompanhada desses suores noturnos. Febre alta, doutor? Exatamente. Não necessariamente. A gente classifica como febre uma temperatura medida, né,
na boca, na axila, a partir de 37,8 graus Celsius, ou seja, se essa temperatura ela chega aí 38, 39, às vezes pode dar febre alta e não necessariamente febre alta, mas passou de 37,8, a gente considera febre. Tá. Se isso vem acontecendo de maneira regular, principalmente mais à noite, o indivíduo, quando ele percebe mais quando ele está parado, né? Ou seja, não está trabalhando, não está nas atividades habituais e aí percebe que essa febre está aumentando. Então, acima de 37,8, geralmente 38,5, 39, chama atenção e precisa de orientação e avaliação médica. Doutor, eu acho que a grande pergunta que o nosso público aqui do Vida e Saúde faz sempre é o que causa o linfoma? Como é que dá para a gente evitar? Estilo de vida está relacionado? Eu sei que tem fatores de risco que a gente vai trazer aqui, mas o que causa? Principalmente alterações genéticas nessa fábrica das células de defesa. Então, que podem ser causadas por materiais, alimentos que mexem no material genético, radical livre, né? Uso de benzeno, uso de, por exemplo, aquele benzopireno, que são aqueles queimadinhos produzidos no churrasco gostoso que o pessoal gosta, ou no queijo, ou qualquer coisa que seja queimada, produz benzopireno. O cigarro pode causar, a bebida está relacionada, né, as fumaças tóxicas por algumas profissões, tudo isso pode estar relacionado. E, obviamente, o estilo de vida também está relacionado. Obesidade está relacionado, diabetes está relacionado. Então, são múltiplas causas que têm que ser verificadas. Doutor, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre os fatores de risco agora. A gente preparou aqui algumas telas. O primeiro fator de risco seria algumas substâncias químicas que você acabou de falar aí, né? Como agrotóxico, benzeno, solventes orgânicos. Vamos passar para o próximo fator já? Que seria, olha, portadores de infecção pelo HIV. Essas pessoas têm mais risco? Isso. Exatamente. Como o indivíduo que tem, como eu falei, né? Geralmente os pacientes que têm infecção por HIV, eles têm uma deficiência crônica de linfócito T, CD4, que é um dos grandes maestros do sistema imunológico. Por conta desta dificuldade, né, de manejar, então, eles estão mais propensos a ter alterações genéticas e aí, por conta disso, essas células que devem ser estimuladas a aumentar a quantidade delas para proteger o indivíduo de infecção oportunista, quando começa a aumentar demais, adivinha o que acontece? Pode virar um linfoma. Então, esses linfomas aparecem no sistema nervoso central, pode aparecer nos diversos. Então, o indivíduo com HIV tem mais, sim, chance de ter linfoma no sistema nervoso central e no linfoma de uma forma geral. Um outro fator de risco aqui também bastante, que faz muito sentido, é realmente pessoas com deficiência de imunidade, que não seja por HIV, mas por outro problema qualquer que afete, né, doutor? Exato. Existem pacientes que cronicamente têm uma deficiência no sistema imune por diversas causas, geralmente causas genéticas ou mesmo pós-tratamento. Engraçado assim, ó, um tratamento de câncer pode gerar outro câncer? Pode. Inclusive linfoma, entendeu? Porque lembra que quando a gente está fazendo um tratamento para câncer, você está desarmando o sistema imunológico da pessoa. Então, a gente usa quimioterapia, radioterapia para desarmar. Obviamente, não quer dizer que isso vai acontecer na maioria das vezes, mas como efeito adverso, a gente pode ter esses tumores que a gente chama de sincrônicos. Aparece um, você resolve, pode aparecer outro. Então, pode sim, pessoas que doenças imunossupressoras, que usam drogas imunossupressoras para segurar o sistema imune, pode mexer no material genético e causar linfoma. Entendi. Doutor, enquanto a gente conversava aqui, chegou uma interação que eu quero trazer aqui, é a Carla Campos, que disse o seguinte: minha mãe sempre tem ínguas debaixo do braço e os seios estão sempre cheios de pequenos nódulos. Isso pode ser um sinal? É a pergunta da Carla. Olha, medicina não é matemática, né? É a expressão que a gente mais coloca para que não generalizar tudo. Desde que esses linfonodos, né, esses gânglios que estão aqui na mama ou na axila, desde que eles estejam menores que 2 centímetros e não fiquem o tempo todo inchados, eles não vão ser o sinal. Agora, qual que é a dica que a gente dá? Se por acaso esse linfonodo estiver permanentemente inchado, dolorido, obviamente, até por estar na região da mama, ele precisa da avaliação do mastologista. O mastologista vai fazer um ultrassom, vai fazer uma mamografia, e estando tudo bem, tá tudo certo. Não, tem algo suspeito aqui, vai enviar para o hematologista, que é um indivíduo que geralmente tem um contato com esse linfoma que vai indicar uma biópsia. Então, tem que ficar atento, mas não necessariamente é um sinal de linfoma essa pergunta.
Tá bem clara a sua resposta. E as mulheres que têm também o ciclo menstrual ali, que normalmente percebem o aparecimento de nódulos, como o doutor Fabiano acabou de dizer, procure o especialista se alguma coisa está te incomodando, se você percebe que não está legal, para tirar da cabeça e para fazer um acompanhamento é sempre válido. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender de buscar essa ajuda, porque, como a gente disse, né, doutor, quanto antes detectar, maiores são as chances de cura do tratamento do câncer, né? Exatamente. O excesso de zelo nunca é demais. Então, na dúvida, tá percebendo que tem qualquer gânglio um pouco mais aumentado, durante mais tempo, às vezes é só isso, o principal sintoma. Você tem um gânglio que está ali crescendo, crescendo, crescendo e não tem mais nada. Na dúvida, dá mais de 2, 3 semanas, um mês, e ele não regride, porque o normal de um linfonodo desse, por uma infecção, aqui, é que depois da infecção, tomou um antibiótico, resolveu, ele diminui o tamanho e para de ficar dolorido. Ficou dolorido e continua crescendo. Isso é um sinal para ir procurar o médico e assim fazer o diagnóstico exato. Tá certo, doutor Fabiano, muito obrigada pela participação aqui no Vida e Saúde, por tanta informação e que Deus te abençoe. Até a próxima, viu? O prazer é sempre nosso, estamos à disposição. Que Deus abençoe vocês e todos os ouvintes do Vida e Saúde. Amém. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo e na volta tem Acerte o Passo, então já se prepara aí, porque a Tânia Santos está com tudo hoje. E ainda tem essa receita especial de frango vegano com maçã e a novidade incrível da Superbom para você. É daqui a pouquinho aqui no Vida e Saúde.